Bom, pessoal, então gravando, hoje, dia 6/4, nós estamos aqui na quinta-feira, na nossa aula 6 de topografia. Estamos, então, na nossa unidade 6, correspondente ao assunto de altimetria. E hoje nós vamos resolver um exercício a respeito de altimetria. E eu trouxe aí um jeito diferente de resolver, né? Então, conforme as nossas aulas vão se desenvolvendo, eu vou tentando trazer formas diferentes de trazer uma aula um pouco mais dinâmica. Então, uma aula a gente assiste um vídeo, outra aula a gente vai ter no slide, né, um conteúdo um pouco mais teórico. Outras aulas nós desenvolvemos as atividades aí do zero, quadro. E hoje eu trouxe aí uma atividade para que nós possamos aí fazer um exercício no Excel, tá? Então, eu vou abrir um Excel do zero aqui. E aí nós vamos resolver nosso exercício no Excel, tá? E aí, conforme eu for mostrando o Excel, eu vou explicando para vocês o exercício, beleza? Então, eu vou compartilhar aqui o meu Excel. Ah, e outra coisa também. Geralmente, quando a gente tem algumas disciplinas aí que envolvem projetos, eu sempre vou estar trazendo exercícios de dimensionamento, então, que envolvem Excel, né, envolvem aí algum tipo de software. Geralmente, tá? O que que eu faço? Eu monto um modelo de Excel e aí eu desenvolvo a atividade e aí depois o aluno ele desenvolve o projeto, ele preenche, ele pode reassistir a aula e tudo mais. No caso da aula de hoje, especificamente, teve gente que pediu na aula passada, na aula de ontem, né? Melhor dizendo, para eu poder então passar a planilha para vocês. Então eu vou desenvolver essa planilha do zero aqui com vocês. E aí eu vou disponibilizar essa planilha para vocês ali no material de vocês, porque o meu gabarito ele não está tão completo assim, ele não está passo a passo, ele só tem o print da tabela. Então eu vou desenvolver, eu vou deixar a tabela preenchida com vocês, mas esse é um fato isolado, tá bom? Geralmente quando eu trago algum exemplo de dimensionamento, eu gosto que o aluno ele depois desenvolva, né? Mas nesse caso eu vou deixar a planilha com vocês para vocês poderem estudar depois, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar então aqui a minha planilha de Excel. E aí eu deixei algumas informações aqui para poder então colocar. Primeiramente, eu vou colocar então aqui o nosso exemplo do nosso levantamento no nosso levantamento altimétrico, tá? E aqui eu vou colocar o nosso contranivelamento. Então vamos lá. Bom, então é só para a gente entender o nosso levantamento aqui altimétrico. Então, quando a gente fala de altimetria, estamos falando de curvas de nível, estamos falando de nivelamento de cotas. Então, esse daqui foi um exercício, né, para a gente poder desenvolver. Inclusive, a partir desse exercício, vocês aí conseguem também desenvolver a atividade 3 de vocês. Então, é o seguinte, aqui a gente tem nivelamento, né, que foi feito com um determinado aparelho, seja ele um nível de luneta, que é o equipamento mais simples, que ele somente vê, você só consegue observar a, a mira, né, a mira falante, a régua, ou seja ele um equipamento um pouco mais sofisticado, seria um teodolito digital ou até mesmo uma estação total. Foi então utilizado o equipamento para poder verificar o quê? O que que eu quero saber quando eu faço o nivelamento? Eu quero saber as cotas dos, dos meus pontos topográficos, tá? Então, antes de eu fazer meu levantamento, eu defino quais são os pontos que eu vou querer fazer a minha medição, né? E aí eu vou verificar, então, de acordo com o meu caminhamento, ou seja, o meu caminhamento ele está aqui, ó, no sentido de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Esse é o caminhamento do meu nivelamento geométrico. Então, eu estacionei meu equipamento em um determinado ponto entre o caminhamento 0 e 1. E aí, neste caso, eu tenho aqui um,
uma questão, tá? Que eu utilizei aqui um... deixa eu só ver uma questão aqui. Tem alguém com o microfone abrindo o microfone, tá, pessoal? Pedi para fechar e se quiser perguntar pode abrir, depois fecha, tá? Senão vai atrapalhar os colegas, ó. Então, eu estacionei o equipamento em um determinado local e aí nesse exercício específico, diferentemente de outros exercícios, inclusive do livro, nós estamos utilizando para poder fazer o nosso nivelamento um referencial de nível, que é esse RN. O que é o referencial de nível? Referencial de nível, ele vai ser uma coordenada conhecida que eu vou amarrar no meu nivelamento. Então, geralmente, o referencial de nível, ele vai ser o marco geodésico. O marco geodésico, quem determina o marco geodésico é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, lá no site do IBGE, nós encontramos onde estão esses marcos geodésicos. Pelo que eu pesquisei, eu não sei se aumentaram, tá? Tinha em torno aí de uns 69 mil marcos geodésicos no Brasil. Então, esses marcos geodésicos, eles estão nas cidades do Brasil, inclusive na sede da Unicesumar tem o marco geodésico, que a gente até gravou lá nos vídeos, quando a gente mostrou o experimento, né? Eu mostrei para vocês ali no vídeo que tinha um marco geodésico, então depois vocês dão uma olhadinha naqueles vídeos lá do Atlas. E aí o marco geodésico, ele indica, então, valores de cotas conhecidas. Então, nesse caso, eu tinha um marco geodésico próximo ao meu nivelamento e eu utilizei esse marco geodésico aqui como ré, né? Então, neste caso, eu utilizei como ré, então eu peguei meu equipamento, né? Nivelei ele, deixei ele no prumo e fiz uma medida no referencial de nível. Essa minha primeira medida vai ser minha ré. A partir da minha ré, eu consigo definir as minhas vantes. E aí, só lembrando, né? Aqui eu preciso de uma cota inicial do terreno, que eu mesmo vou estipular, né? Eu posso determinar a cota inicial, ou eu posso verificar em relação à altitude. Então, a partir da minha ré, eu tenho agora o meu plano de visada. Que vai ser o plano de visada? O plano de visada vai ser a cota que eu tenho de um determinado ponto, no caso aqui a cota do meu referencial de nível, mais a minha ré. A cota mais a minha ré me dá o meu plano de visada. O plano de visada é o quê? É a altura que está meu equipamento em relação à visada. É onde eu estou, então, observando os meus pontos topográficos. O plano de visada, ele vai, então, vai ser onde o meu fio estadimétrico, né? Onde ele bater exatamente ali, né? No fio médio, onde ele bater na minha régua aqui. Então, eu estou fazendo a leitura e aonde bater vai ser o valor, né? Que eu vou obter. Esses valores aqui, nesse caso, eu estou obtendo valores de Vant. Por quê? Eu fiz a minha medida de ré, e aí a próxima medida vai ser a de Vant. A medida de Vant não necessariamente é uma medida que vai ser na frente do meu equipamento topográfico. Vocês estão vendo aqui, ó. Nesse caso, esse valor de 1,235 é Vant também, ó. Esse valor de 1,875 é Vant também. Então, nesse caso, do meu ponto 0 ao meu ponto 1, eu tenho duas vantes. Por quê? Porque eu usei meu referencial de nível como ré. Então, eu medi a minha vante aqui e medi a minha vante. Aí, neste exemplo de levantamento topográfico, eu tenho do meu ponto 0 ao meu ponto 1, no sentido do caminhamento, eu tenho 45 metros. Então, provavelmente, eu não consegui fazer a minha visada, olhando pelo plano de visada aqui, eu não consegui achar os próximos pontos. Então, eu tenho que fazer o quê? Mudar meu equipamento de local. Quando eu mudo esse meu equipamento de local, eu chamo de estação ocupada. Então, aqui eu tenho estação ocupada 1,
mudei meu equipamento de local. Vocês estão vendo vários equipamentos. Não quer dizer que eu tenho 4 equipamentos, quer dizer que eu mudei meu equipamento de local. Então, eu fiz a mudança do meu equipamento de local para agora os meus pontos topográficos de 1 a 2. Nesse caso aqui, né? O sentido do caminhamento agora está de 1 para 2. Quando eu mudo meu equipamento de local, tem duas situações. Primeira, que meu nivelamento ele deixa de ser simples e passa a ser composto. O nivelamento simples é quando eu instalo meu equipamento em um local e eu consigo fazer todo o nivelamento sem mudar meu equipamento de local. Quando eu mudo meu equipamento de local, ele vira nivelamento composto. Outra situação, quando eu mudo meu equipamento de local, eu preciso de um novo referencial. Eu preciso de uma nova ré. Então, eu vou fazer o que? A medida da ré agora, neste caso aqui, ó, estou no caminhamento de 1 para 2, eu faço a minha medida na ré no ponto que está atrás. Lembra de ré do carro. Quando eu dou ré para o carro, eu estou indo para trás. Nesse caso aqui vai ser meu ponto, meu primeiro ponto, que vai ser atrás, ó. Então, como que eu meço a ré? Vai ser, então, a cota. Nesse caso, eu já vou ter a cota do ponto 1. Por quê? Como que eu acho a cota do ponto 1? Vai ser a minha visada, né? Que eu vou ter aqui, menos... vai ser o plano de visada menos avante. Então, eu já achei o plano de visada aqui, ó. Minha visada não está aqui. Eu bati o olho na minha régua. Eu subtraio esse valor aqui, ó, de 1,875, eu chego no chão, que é a minha cota, certo? Então, eu tenho a cota do ponto 1. Aí, nesse caso, eu coloquei meu equipamento novamente e fiz a minha visada. Se eu tenho se eu tenho a minha visada aqui, ó, eu consigo, então, achar, no caso aqui, ó, se eu tenho a cota e eu obtive a minha ré de 1,522, eu vou subir agora, do chão, eu vou subir 1,522, aqui agora eu tenho meu plano divisado novamente. Então, cota mais ré é plano divisado, certo? E aí o meu ponto posterior à minha ré é a minha avante. Aí eu fui lá e encontrei a minha avante. E assim por diante. E aí depois eu mudei meu equipamento de local novamente. Quando eu mudo, eu tenho nova ré. Mudei de novo, tenho nova ré. E assim por diante. Quando eu faço um levantamento topográfico, neste caso, quando eu trabalho com altimetria, dependendo do levantamento, né, eu preciso fazer o contranivelamento. O contranivelamento ele vai servir para tirar uma prova real do meu nivelamento. O contranivelamento ele serve para que eu faça, então, o mesmo levantamento, eu vou fazer um novo levantamento, só que no sentido oposto. Eu começo do ponto final até o ponto inicial. Então, vocês estão vendo a setinha aqui, ó, o sentido do caminhamento, então, vai ser ao contrário agora. Eu vou fazer novamente um outro levantamento para os mesmos pontos topográficos. Então, os pontos topográficos são fixos e eu vou fazer um novo levantamento para poder verificar se houve erro no meu levantamento. Quando que eu vou fazer, então, esse contranivelamento? Quando eu estou fazendo esse levantamento topográfico e lá no meio do levantamento eu fiquei na dúvida se o meu auxiliar, às vezes, ele segurou a régua da maneira correta, né, nivelada, ou até mesmo se eu fiz o levantamento da maneira correta. Aí eu fiquei na dúvida, não sei muito bem qual o ponto que talvez eu tenha errado. Então eu estou na dúvida do meu levantamento. Aí eu vou lá e faço o contranivelamento para poder tirar a prova real. O contranivelamento vai ser, então, o sentido Professor, oposto. Oi? isso é diferente de conferir as contas, né? Que é igual você fez na aula ao vivo, né? Que é Isso, a isso. somatória da ré. Isso, a gente vai fazer isso daí também, que é a conferência das contas da planilha, tá? A gente também vai fazer isso daí. O contranivelamento, ele é o quê? Ele é um novo levantamento para os mesmos pontos topográficos, porém no sentido do caminhamento oposto. Então, Então, onde era então o um meu é para ponto? conferir se a medição no local foi correta e a outra é para ver se os cálculos estão corretos. Isso, isso. Uma é cálculo as minhas contas da planilha, a gente vai fazer isso hoje. O outro é o levantamento, é a qualidade do levantamento, tá bom? Beleza, obrigado. De nada. E aí, então, nesse caso, ó, eu tenho então meu ponto que era o final do meu caminhamento, agora vai ser meu ponto inicial.
Ó, mais uma questão. Prestem atenção aqui. Vocês estão vendo que no meu sentido do caminhamento aqui, ó, então eu fiz aqui a minha Vant, ó, minha Vant aqui de 1,875. Aí eu mudei meu equipamento de local. Agora eu estou no caminhamento de 1 para 2. Quando eu mudo meu equipamento de local, o que era Vant no ponto 1, agora virou Ré. Então no meu ponto 1 eu tenho Vant e eu tenho Ré, não é? Então meu ponto 1, ele era Avante no caminhamento de 0 a 1, e no caminhamento de 1 a 2 ele virou Ré. Portanto, isso daqui é uma Avante de mudança. O que é Avante de mudança? É quando ela muda de Vante para Ré, no ponto. A mesma coisa no ponto 2, ó. Esse valor de 2,230 é Vante, no caminhamento de 1 para 2. Quando eu mudo meu equipamento de local, no caminhamento de 2 para 3, o ponto 2 agora vai ser Ré. Portanto, esse 2,23 é Vante de mudança. Beleza? Então, o princípio de Vante de mudança é isso, é quando a Vante ela vira Ré, no ponto. Por exemplo, neste caso aqui, no caminhamento de 0 a 1, eu tenho duas Vantes, não tenho? Que é a Vante no meu ponto 0 e a Vante no meu ponto 1. A Vante no ponto 0, ela não é Vante de mudança. Por quê? Porque eu mudei meu equipamento de local, o que virou Ré? Foi o ponto 1, o ponto 0 não mudou. Isso daqui vai ser Vante de mudança quando eu estiver no sentido oposto do caminhamento. Porque aí eu vou fazer de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1 e de 1 para 0. Aí, nesse caso, eu considero o Vante de mudança. A gente já vai chegar lá, tá? Eu vou mostrar na planilha depois, quando eu for montando a planilha, nós vamos fazendo juntos isso daqui. Então, essa daqui é uma questão inicial, só para vocês entenderem como que funcionou aqui o nosso nivelamento. Vamos montar agora a nossa planilha. Então, vamos lá. Aqui eu vou chamar, então, de estacas. Aí aqui vai ser leitura de mira, que é a nossa régua. Aí eu tenho leitura da ré, leitura da avante. Aqui eu tenho o nosso ponto de visada, que vai ser, então, que é o quê? É a altura do meu instrumento, né? Que é a leitura da minha, que é a altura da minha mira. Ponto de visada, vou chamar de PV, que vai ser igual à altura do instrumento, mas é da leitura, né? Aí depois eu tenho as cotas do terreno. Cotas do terreno. Beleza. Eu vou fazendo devagarzinho aqui. Sempre tem um aluno que é rato de Excel, tá? Então tenha paciência com o professor aqui. Ó, então as minhas estacas vão ser RN 0, 1, 2, 3 e 4. Então RN 0, 1, 2, 3 e 4. Beleza, então aqui fechou o tamanho da nossa planilha aqui. Deixa eu só fazer assim, para ficar bonitinho para vocês. Depois eu mando essa planilha para vocês lá no material de vocês, tá bom? Beleza. Certo, então vamos lá. Vamos colocar os valores que a gente tem aqui do nosso levantamento. Lembrando, né? O levantamento ele já está já com um desenho, mas a gente faz o desenho a partir dos valores que a gente vai obtendo aqui depois, né? Então, vamos lá, ó. Primeiramente, a minha ré foi no meu nível aqui, né? Que eu fiz, então, meu nível de referência aqui, referência de nível. Então, minha ré em RN vai ser de 1,735.
Eu comecei aqui. 735. Beleza. A cota do terreno que a gente tem aqui, eu vou colocar a cota aqui como 1.000, tá? Eu que vou estabelecer essa cota aqui. Lembrando, a cota, ela vai ser uma cota qualquer, que você, se você não conhecer as coordenadas, você pode colocar uma cota qualquer. Porque que é importante para mim no nivelamento? É a diferença, é o desnível, é a inclinação, é a diferença de nível, tá bom? Vai ser a diferença entre o ponto 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Ó. Depois eu vou mostrar para vocês que não está no gabarito, mas eu mando a planilha mais completa para vocês, que a gente vai achar os desníveis, né? A partir das cotas. Beleza. Ok. Então, eu consigo encontrar, como eu falei para vocês, a partir da cota, ó, a minha cota está em 1.000 aqui no chão, em RN. Se eu subir até a leitura da minha ré, então eu coloquei meu equipamento, meu tripé, ele tem uma altura, aí eu coloquei meu equipamento, ele tem mais uma altura, coloquei para minha altura divisada, né? No caso, quem tem 1,80 m, 1,90 m, depende, eu preciso deixar o equipamento ajustado para o operador. Beleza. Aí fui lá e visualizei aqui. Me deu 1,735, que é a minha ré. Portanto, eu sei que o ponto de visada, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1.000, que é do chão, mais 1,735. Então, meu ponto de visada, meu plano de visada, melhor dizendo, vai ser, ó, a minha cota mais a minha ré. Achei aqui o meu plano de visada, tá? A partir do plano de visada, eu consigo encontrar as próximas cotas. Mas vamos colocar as vantes aqui, ó. Então, eu tenho a vante no meu ponto 0, que é de 1,235, 1,235, e eu tenho a minha vante do ponto 1, que é de 1,875. 1,875. Beleza. A partir do meu plano de visada, então pense que eu estou aqui olhando no meu equipamento. Eu olhei e bati no ponto 0 aqui, no meu vértice 0, né? No meu ponto topográfico 0 aqui. Lembrando, ponto topográfico, aqui eu vou ter um piquete e a minha régua vai ficar assim, em cima do piquete aqui. Aí eu fui lá e medi, então, 1,235. Se eu tenho, então, esse valor, se eu subtrair 1,235 até chegar aqui no zero, no chão, ó, eu estou aqui em cima na régua. Se eu tirar esse valor, eu vou chegar no chão, que é a minha cota topográfica. Não é isso? Então, ó, a cota do terreno zero vai ser o quê? Vai ser o plano de visada menos a minha avante no ponto 0. Ou seja, eu estou olhando aqui, ó, pensa que eu estou desse lado aqui. Eu estou olhando aqui na minha régua, agora eu vou subtrair o valor que eu olhei para chegar no chão, para chegar na cota. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei meu plano de visada, que é esse trastejadinho que está aqui, e aí eu tirei esse valor para chegar no ponto 0. A mesma coisa eu vou fazer para achar a cota do ponto 1. Ó. Eu batia na minha régua, ó, perceba que o meu plano está mais inclinado aqui, por isso que o valor da minha régua deu maior, não é isso? Então, eu vou agora tirar 1,875 do meu plano de visada, e como eu estou tirando o valor maior, ele vai dar uma cota menor. Por quê? Porque minha cota está descendente, né? Ela está em declive. Eu posso ter declive ou aclive. Então, a cota no meu ponto 1 vai ser o mesmo plano de visada, né? Nós estamos fazendo um plano de visada para o 0 e para o 1, que é o mesmo, menos a minha avante. Aí eu encontrei esse valor aqui, de 999,86. O que importa para mim? Importa depois as diferenças. Eu posso achar o desnível parcial, que é entre os pontos topográficos, ou o desnível total, que é todo o meu nivelamento. Beleza? Beleza.
Peguei e mudei meu equipamento de local agora. Agora eu vou para o meu caminhamento de 1 para 2. Ó, então agora a gente já está no 1 para 2. Quando eu mudo meu equipamento de local, eu preciso de uma nova referência. Então agora eu vou achar a minha nova ré. Então, coloquei meu equipamento, mirei no meu ponto topográfico agora 1, porque eu tenho que mirar para trás, que é a minha ré. E aí, na minha régua aqui, na minha leitura, me deu 1,522. Então, a ré no ponto 1, ó, estou na ré no ponto 1 agora, me deu 1,522. Ok. Se minha ré me deu 1,522, eu consigo achar agora o meu novo plano de visada. Por quê? Porque eu tenho a cota, né? Eu tenho a cota aqui do meu ponto 1, não tem? Do ponto topográfico 1. Eu tenho aqui, então, a minha visada de ré, que foi 1,522. Então, eu vou fazer a soma da minha cota do ponto 1 mais a minha ré. E aqui me dá, então, um novo plano de visada, né? Que vai ser o quê? A cota do chão aqui, ó, somado a 1,522. Então, me deu o meu plano de visada, que é o trastejado aqui. Beleza. Qual que é o ponto medido posterior à ré? É avante. Então, no ponto 2, ó, que vai ser meu ponto posterior, é avante. Se o meu ponto 2 estivesse aqui, ó, logo depois do ponto 1, seria avante também, tá bom? Avante não quer dizer que está na frente do equipamento. É porque a imagem dá a entender isso, mas não quer dizer isso, tá? Então, vamos lá. Então, o ponto posterior à minha ré é avante. Então, a minha avante no ponto 2 me deu 2,230. Então, avante no ponto 2, 2,230 metros. Beleza. Deixa eu só arrumar aqui. Ó, beleza. Ok. Achei a minha avante. A partir do meu plano de visada, que está aqui, menos a minha avante, eu acho a cota no ponto 2, ó. Eu estou aqui na régua. Se eu tirar a avante, eu vou descer até chegar no chão, até chegar na cota. Então, a cota do ponto 2 vai ser o quê? O meu plano de visada menos a minha avante no ponto 2. Aí, aqui eu encontro a minha cota no ponto 2. Tudo bem? Beleza. Aí eu vim aqui e mudei meu equipamento de local. Agora eu estou no meu ponto, do ponto 2 ao 3. Eu estou agora no caminhamento no sentido do 2 ao 3. Quando eu estou nesse caminhamento, mudei o equipamento de local, eu tenho que ter uma nova referência. Então, a minha referência vai ser no ponto 2, que é o ponto que está atrás. Então, a minha ré agora no ponto 2 vai ser do caminhamento de 2 para 3, né? A ré no ponto 2 vai ser de 1,518 metros. Então, vou colocar na planilha aqui, ó. A ré no ponto 2 é 1,518 metros. Beleza. Se eu tenho a cota do ponto 2, eu somado a minha ré, eu encontro o plano de visada. Então, eu tenho aqui a cota do terreno no ponto 2, eu tenho um chão aqui. Eu vou subir agora e achar a minha ré. Mais a minha ré. Encontrei, então, meu plano de visada, que é o quê? É a visada aqui, a minha trastejada aqui. Beleza. Além disso, do meu caminhamento do ponto 2 ao 3, se é do 2 ao 3, o 2 é ré, o 3 é avante. Então, eu tenho a minha avante aqui no ponto 3, que é de 2,422. Então, avante no ponto 3 de 2,422. Beleza. Fiz a minha visada. A partir da minha avante, eu consigo encontrar a minha cota no ponto 3. O que é cota? Vai ser o plano de visada, onde está trastejado aqui, menos avante, porque agora eu vou chegar no chão, ó, chegar na cota. Então, menos avante no ponto 3. Encontrei aqui, então, a minha cota no ponto 3. Aí eu faço a mesma coisa. Mudei meu equipamento de local, estou no sentido do caminhamento de 3 para 4, beleza? E aí, então, se é 3 para 4, o ré é 3, vante é 4. Então, vamos anotar aqui. A minha ré em 3 é de 3,210.
E a avante em 4 é de 1,510. Ok. Se eu tenho a cota do ponto 3 e eu tenho a avante, eu tenho o meu plano de visada. Então, meu plano de visada no ponto 3 vai ser o quê? A cota do ponto 3, que é o chão, mais a minha ré. Então, me deu a cota de 998,248. Beleza? E aí, eu vou agora verificar qual que é a cota do ponto 4. Ó, a cota do ponto 4 vai ser o quê? Vai ser a minha avante, né? E eu vou tirar a avante, então vai ser o plano de visada menos a avante. Então, eu estou na visada aqui, e aí eu vou tirar a avante. Não é isso? Então, vai ser o plano de visada menos a avante. Então, vamos lá. Ó, plano de visada menos a minha avante no ponto 4. Cheguei no chão. Então, eu tirei esse valor aqui para chegar na cota. 999,948. Beleza. Aí, nesse caso aqui, ó, deixa eu fazer aqui um script aqui, ó, que esse daqui vai ser o nosso nivelamento composto, certo? Composto por quê? Porque o meu equipamento mudou de local. Agora, vamos fazer aqui uma planilha aqui embaixo para o nosso contranivelamento. Contranivelamento, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Escrever aqui. Contranivelamento, tá? Beleza, ó, a gente vai seguir a mesma questão aqui, ó. Estacas, ré, vante, ponto de visado, código de terreno. Deixa eu pegar aqui os valores do contranivelamento. Vocês podem perceber, ó, vamos ver assim o ponto 4, ó, que aqui eu tenho uma ré de 1,5 e aqui no ponto 4 eu tinha uma avante de 1,51. Isso pode acontecer, tá? Eu ter valores pouco diferentes nas minhas medidas. Não tem problema desde que o erro do meu nivelamento juntamente com o contranivelamento ele seja menor que a tolerância estabelecida pela norma. A gente vai fazer isso hoje também, já chega lá. Então vamos para o contranivelamento agora. Deixa eu até aumentar aqui para eu não confundir vocês. Ó, agora a gente vai fazer o mesmo levantamento topográfico, lembrando, contranivelamento é um novo levantamento para os mesmos pontos. Perceba que as distâncias aqui embaixo são as mesmas, os pontos são os mesmos. O equipamento ele pode estar num local diferente, não tem problema, tá? Porque a questão da leitura a gente depois valida nas cotas. Ó, então eu tenho aqui. Se eu estou fazendo agora no sentido do caminhamento oposto, então vai ser de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1, de 1 para 0. O meu referência de nível eu não vou usar, por quê? Porque eu já tenho a cota conhecida em 4. Qual que é a cota em 4? É essa cota aqui, ó, que eu obtive no nivelamento, é a mesma cota. Então, aqui eu vou fazer 4, 3, 2, 1, 0. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, então, em 4, de 4 para 3, a minha ré vai ser em 4 e a minha avante em 3. Então, aqui vai ser 1,5 a minha ré, 1,5 a ré, e a minha avante em 3 vai ser 3,2. Então, avante em 3, 3,2. Certo? Se eu tenho a ré e eu tenho a cota, eu tenho o meu plano de visada. Então, vai ser cota mais a minha ré vai me dar, então, o plano de visada. Certo? Ó, cota mais ré me dá o tracejado aqui, que é a minha visada. Beleza. Se eu tenho plano de visada e se eu tenho vante, eu tenho cota do ponto. Então, plano de visada menos a minha avante vai me dar a minha cota.
É isso? Beleza. Então, vamos lá. Nesse caso, eu tenho a cota agora de 3, tá? Beleza. Agora eu vou mudar meu equipamento de local. Mudando meu equipamento de local, eu estou agora no meu caminhamento de 3 para 2. Se é 3 para 2, Ré está em 3 e Vant está em 2. Então, vamos lá. A minha Ré em 3 vai ser de 2,52, 2,52. E a minha Vant vai ser de 1, no ponto 2, né? Vai ser de 1,612. Vant aqui é 1,612. Beleza. Se eu tenho Ré, eu tenho a cota, eu tenho plano de visada. Então, o novo plano de visada vai ser o quê? Vai ser a cota do ponto 3 mais a minha Ré do ponto 3. Isso aqui me deu, então, um novo plano de visada. Se eu tenho plano de visada e eu tenho avante, eu tenho a cota no ponto 2. Então, plano de visada menos a minha avante no ponto 2 vai me dar, então, a cota no ponto 2. Beleza? Ó, perceba que, ó, no meu ponto 2 aqui, no meu ponto 2 aqui, já deu uma diferença de cota, vocês estão vendo? Ó, do ponto 4, ponto 3, deu a mesma cota. Do ponto 2 já deu um pouquinho de diferença, tá? Vamos voltar lá. Isso daí é normal, desde que esteja dentro da tolerância. Agora eu mudei meu equipamento de local, agora estou no caminhamento de 2 para 1. Se é 2 para 1, Ré é em 2, Vant em 1. Então vamos lá. A minha Ré vai ser 2,13. Então a Ré 2,13. E a minha Vant em 1 vai ser 1,422. 1,422. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Se eu tenho a cota no ponto 2 e eu tenho a Ré, eu tenho o plano divisado. Então, cota no ponto 2 mais a Ré ponto 2 me dá o plano divisado. Certo? Se eu tenho a Avante e eu tenho o plano divisada, eu tenho a cota. Então, do meu caminhamento, a plano divisado do meu caminhamento de 2 para 1 é esse aqui, ó, 1001, 286, né? E a minha Avante no ponto 1 me deu esse valor aqui, de 1,422. Portanto, a minha cota no ponto 1, ó, foi de 999,864. Ó, aqui já vai diferir também, ó. Ó, difere aqui nessa última casa, né? Eu tenho, então, 0,004 de diferença. Esse é meu erro. Beleza. Vamos para o último caminhamento aqui, de 1 para 0. O caminhamento de 1 para 0, se é 1 para 0, Ré é em 1, 0, Vant. Então, o Ré é em 1, que é de 1,870, 1,87. E a minha Vant em 0 é de 1,23, 1,23. Beleza. Se eu tenho a cota no ponto 1 e eu tenho a Ré no ponto 1, eu tenho meu plano de visada. Se eu tenho o plano de visada e eu tenho avante, eu tenho a minha cota, porque eu tiro avante e chego no chão aqui. Então, a cota do meu ponto 0 vai ser plano de visada do meu caminhamento menos a minha avante no ponto 0. Encontrei a minha cota. Ó, deu diferença aqui, ó, também o 0,004. Então, provavelmente, esse vai ser meu erro. A gente vai calcular ele. Beleza, agora o que foi perguntado foi sobre que eu fiz na aula ao vivo lá. Então, a verificação da planilha de cálculos. Então, a gente vai fazer. Lembrando, então, para deixar claro para vocês aqui, foi ótima a pergunta.
Ó, a verificação da planilha de cálculos é só para verificar se eu fiz algum erro aqui na hora de calcular, tá? Isso não quer dizer, não está relacionado, melhor dizendo, à qualidade do meu levantamento, tá bom? Então, vamos lá. Isso daqui é para verificar se tem algum erro de cálculo. Verificação dos cálculos da planilha. Tá? Deixa eu pintar isso daqui. Beleza. Então, aqui eu vou chamar de nivelamento, essa célula, e esse daqui eu vou chamar de C-nivelamento, que é o contra-nivelamento. Tá? E aí, aqui, deixa eu mesclar isso aqui. Beleza. Deixa eu fechar. Isso aqui eu tenho toque. Se eu não deixar a planilha legalzinha assim, eu não consigo ficar em paz. Vamos lá. Todo engenheiro tem um... Não pode ser normal, né? O engenheiro não pode ser normal, tem que ter alguma coisa. Então, vamos lá. Certo. Então, para poder fazer a conferência, o que que eu vou fazer? Para o meu nivelamento, como que eu confiro? Como que é a fórmula para conferência e verificação dos cálculos da planilha? Eu vou fazer a somatória das minhas rés no nivelamento e eu vou subtrair das minhas vantes de mudança, da somatória da vante de mudança. Então, eu faço a somatória das rés menos a somatória das vantes de mudança. Isso vai me dar um valor. Esse valor tem que ser igual, tá? Esse valor tem que ser igual à minha cota que eu vou ter de chegada menos a minha cota inicial. Não é a cota de partida, é a cota inicial. Nesse caso aqui, tá? Então, vai ser a cota de chegada menos a cota inicial. Esses valores têm que ser iguais. Se esses valores forem iguais, isso quer dizer que eu não tenho erro de cálculo aqui na minha planilha. Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer manualmente aqui para vocês verem. Ó. Então, vai ser então a soma das minhas rés. Então vai ser, ó, ré, ó, tô fazendo do meu nivelamento, mais ré, mais ré, mais ré, menos as minhas vantes de mudança. Vocês lembram que eu falei para vocês que aquela primeira vante de mudança, deixa eu tirar isso aqui. Ó. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu voltar, deixa eu tirar isso aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que no ponto zero, esse 1,235 não é vante de mudança, porque se meu equipamento mudou no caminhamento de 1 para 2, o que mudou só foi essa vante não mudou. Isso aqui não virou ré. O que virou ré foi o ponto 1. Então, esse cara aqui, ele não é vante de mudança, tá? O restante é. Porque aqui, ó, o ponto 1 ele era avante, virou ré, o ponto 2 era avante, virou ré, o ponto 3 era avante, virou ré, e o ponto 4 era avante, só que quando eu fiz meu contranivelamento, ele virou ré, né? Então, o restante aqui é avante de mudança. Então, vamos fazer de novo aqui, ó. Vai ser o somatório das minhas rés. Então, eu vou somar as rés aqui. Menos o somatório das minhas vantes de mudança. Aí eu não vou pegar do ponto zero. Opa, somado, né? Somatório das minhas vantes de mudança. Ó, me deu esse valor aqui, ó, menos 0,052. O valor da minha cota de chegada menos a minha cota inicial tem que dar esse mesmo valor para que esteja ok meus cálculos de nivelamento. Vamos lá. Ó, cota de chegada menos a minha cota inicial, que é do meu RN, me deu também menos 0,052. Portanto, aqui está ok. O meu nivelamento está ok. Se
tivesse alguma diferença entre esses dois valores aqui, quer dizer que eu tenho algum erro de cálculo aqui que eu preciso verificar. No meu caso, os cálculos estão corretos. O contranivelamento é a mesma coisa. Então, aqui eu vou pegar a somatória das rés. Então, aqui, ó, 1,5 mais 2,52, enfim. E as vantes de mudança. No caso aqui, todas as minhas vantes vão ser consideradas vantes de mudança. Por quê? Porque se eu tô nesse sentido de caminhamento, a hora que eu chegar no zero, e a hora que eu chegar no zero, eu já tenho a minha cota aqui. Aí, se eu fosse fazer o sentido oposto, aí sim, esse daqui, após o contranivelamento, né? Considerando que meu caminhamento ele é de 0 a 4, aí sim, nesse caso, esse daqui seria a vante de mudança. Eu usaria esse 1,230 como ré, né? Então, aqui eu considero vante de mudança. Então, vamos lá. Vai ser, então, o somatório das minhas rés menos o somatório das minhas vantes de mudança. Fazendo o manual aqui, para vocês irem acompanhando. Beleza, ó, deu 0,556. E aí, o valor da minha cota a minha cota final, né, minha cota de chegada, menos a minha cota de partida, tem que ser o mesmo valor. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser o ponto 0 menos o meu ponto 4. Me deu também 0,556. Portanto, os cálculos da minha planilha, tanto para o nivelamento como para o contranivelamento, estão ok. Então, lembrando, essa é uma questão de verificação de cálculo. Por isso que eu escrevi aqui, ó, verificação de cálculo. Não quer dizer que está relacionada à qualidade do meu levantamento. O que está relacionado à qualidade vai ser o erro que eu vou verificar agora. Então, deixa eu fazer aqui, ó, bonitinho, para depois eu mandar para vocês. Vai ser aqui, ó, então, erro, vou escrever aqui, ó, erro do nivelamento altimétrico. Beleza, então aqui eu vou fazer aqui, ó, assim, ó, erro do nivelamento, erro altimétrico, tá? Aí aqui eu vou colocar, porque eu vou mostrar duas maneiras diferentes da gente verificar o erro do nivelamento. Aí aqui eu vou colocar desnível total do nivelamento e aqui desnível total do contranivelamento. Vamos lá que eu já vou chegar lá. Ó, os valores aqui vão dar tudo em metros, tá? Porque aqui os valores estão em metros. Deixa eu só fechar aqui. Enquanto eu estou fazendo aqui, eu estou olhando o nosso horário aqui para ver se eu não vou estourar, tá? Não é a intenção. Vamos lá. Ó, para verificar o erro do meu nivelamento, o que eu faço? É simples, tá? Eu pego a minha cota do contranivelamento, tá? Eu pego a minha cota de chegada do contranivelamento menos a minha cota de partida. Não é a cota inicial, é a cota de partida do nivelamento, tá? Isso vai me dar um valor de 0,004. É o que vocês verificaram aqui, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês que, ó, do meu ponto zero, o nivelamento ele deu 1.005 e aqui me deu 1.504. O erro é o quê? É esse 0,04 aqui, tá? Então, aqui eu já achei o erro. O erro está aqui. Agora eu vou mostrar uma outra maneira da gente encontrar o erro, tá? É uma outra metodologia. Então, aqui eu já achei o erro. Qual que é a metodologia? É o desnível do nivelamento. Qual que vai ser o desnível do nivelamento? Vai ser a cota de chegada menos a cota de partida. Ó, no nivelamento, tá? Eu estou mexendo com nivelamento aqui, que é esse mesmo valor aqui.
É esse mesmo valor aqui, melhor dizendo, ó. E eu vou pegar do contranivelamento, eu vou pegar a cota de chegada menos a cota de partida. Então, vai ser igual a cota de chegada menos a minha cota de partida. E deu esse valor aqui. Aí, como que eu faço aqui? Eu vou pegar os valores, eu vou pegar o valor absoluto do meu desnível total, menos o valor absoluto do meu desnível no nivelamento. Então, vai ser valor absoluto do desnível do contranivelamento, menos o valor absoluto do desnível do nivelamento. Para esses valores aí, é como se tivesse módulo. Então, vai ser ABS, valor absoluto do meu desnível do nivelamento, do contranivelamento, melhor dizendo, menos o valor absoluto do desnível total do nivelamento. Olha só, deu o mesmo valor. Professor, preciso fazer as duas coisas? Não. Eu só estou mostrando que, desta forma, nós encontramos também o erro, de um jeito ou de outro, tá bom? Então, o meu erro é de 0,004. Beleza, onde eu quero chegar? Ó, fiz um recorte aqui da norma, da NBR 3.133. A norma, ela diz o seguinte, que eu preciso encontrar a tolerância do erro. O que é a tolerância do erro? A norma, ela define as classes de nivelamento, tanto para levantamento altimétrico, como plano e altimétrico, como planimétrico. Inclusive, no mapa de vocês tem também a questão da tolerância, que é o nivelamento planimétrico no caso de vocês. Como que funciona essa questão aqui? O meu erro, ele tem que ser menor que a tolerância. O próprio nome já diz, tolerância, quer dizer que a norma tolera. Então, meu erro ele tem que ser menor que a tolerância para que o meu levantamento ele seja admitido. Se o erro for maior que a tolerância, isso significa que eu tenho que refazer meu levantamento, meu levantamento altimétrico. Tá? Então, o erro ele tem que ser menor que a tolerância. Aí, nesse caso, eu tenho as classes de nivelamento. Tem classe 1, 2, 3 e 4, e aí vai ficar de tarefa de casa para vocês depois olharem na norma, para ver o que é classe 1, 2, 3 e 4. Isso significa o tipo de nivelamento que eu tenho, se é geométrico, trigonométrico, taquiométrico, se eu tenho o tamanho do nivelamento, o tipo de instrumento, tá? Dependendo da classe, me dá mais tolerância ou menos tolerância. Vocês podem ver que a classe 1, se eu for fazer o cálculo aqui, ele vai me dar menos tolerância que a classe 4. Por quê? Porque eu tenho esse valor de N. O valor de N ele é dado pela classe. No caso do nosso exercício, eu coloquei lá no enunciado que a classe seria 1. A classe 1 me dá, então, um N de 12 milímetros. Vocês podem ver que o N ele é diretamente proporcional à tolerância. Então, quanto maior o N, maior vai ser a minha tolerância. Portanto, se eu tenho nivelamentos de classe 4, a tolerância é maior. Classe 1 é um nivelamento que ele vai ter menos erros, de acordo com o tipo de nivelamento, o equipamento e tudo mais. Por isso que a norma ela é bem justa nesse caso. Se eu tenho um equipamento muito inferior, dependendo do tipo de nivelamento, ele me dá maiores tolerâncias, porque já está considerando que vai ter mais erros no meu nivelamento. Ok. Então, vocês podem perceber aqui que eu tenho já o N, porque meu nivelamento é classe 1. Eu preciso do K. O K ele vai ser o quê? O K ele vai ser a somatória. Ele pode ser tanto contra nivelamento ou nivelamento, porque é a mesma coisa, dos valores das distâncias horizontais que eu tenho aqui, entre o ponto 0 e 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4. Nesse caso, eu já tenho os valores das distâncias. Ó. Então, eu tenho o valor de 0 a 1, 45 metros. De 1 a 2, 52,6 metros. De 2 a 3, 62,8 metros. De 3 a 4, 54,6 metros. Então, eu preciso achar qual que é o valor. Vamos fazer aqui do lado. Ó. Qual que vai ser o valor
das minhas distâncias. Então, vou colocar aqui, ó. Fazer assim. Distância em metros. Pessoal, estou falando aqui pra caramba, vocês estão quietinhos, vocês estão conseguindo acompanhar? Me dê eu não estou vendo o chat, tá? Me dê um ok aqui, um joinha, assim. Só ver aqui. Beleza? Vamos lá, então. Ótimo. Tá dando para acompanhar, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? 1.2. Deixa eu só arrumar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Texto. Ó, então, vai ser 1.2, 2 para 3, de 3 para 4. Aí, aqui eu vou chamar de distância total em metros. E aquele fator K, ele tem que ser colocado em quilômetros. Então, vou colocar aqui, ó, distância total em quilômetros. Beleza. Então, vamos só ajustar aqui a planilha para ficar legal para vocês depois. Beleza. E vamos colocar os valores, ó. Valor de 0 a 1, 45 metros. De 1 a 2, 52,6 metros. De 2 a 3, 62,8 metros. De 3 a 4, 54,6 metros. A somatória disso daqui vai ser 215 metros. E eu fazendo, então, a conversão para quilômetros, eu divido por 1.000. Então, vai ser 215 dividido por 1.000, 0,215 quilômetros. Essa é a minha distância do meu nivelamento, tá? Lembrando que eu estou usando contra-nivelamento porque os pontos topográficos são fixos, isso não muda. Beleza. Vamos pintar isso aqui de cinza. Ok, então eu achei aqui o valor da minha distância. Agora, vamos então achar a nossa tolerância aqui, ó. Vou fazer aqui do lado, ó. Então, a minha tolerância, chamar de T, ela tem que ser, então, vamos achar o valor dela primeiro. Ó, então, a tolerância, a gente viu que a tolerância ela vai ser de classe 1. Então, vou colocar aqui, ó, tolerância. Vamos fazer assim, ó. Tolerância de erro, classe 1. Eu vou fazer embaixo aqui, porque esse valor vai dar em milímetros na norma, tá? E a gente vai achar em metros aqui para a gente comparar com o que a gente encontrou aqui, ó. Tá em metros, bom? Então, vamos lá. Então, a tolerância vai ser o quê? Vai ser, ó, essa é classe 1, é 12, vezes a raiz do nosso K, em quilômetros, que é o quê? A somatória das distâncias aqui, ó, de 0, então deu 0,215. Então, o nosso valor de tolerância, ele me deu, então, 5,56 milímetros. Para transformar para metro, eu divido isso daqui por 1.000. Então, esse valor aqui me deu 0,00556. 0,0056 é maior que 0,004? O que vocês me dizem? É maior, não é? 0,005 é maior que 0,004.
Então, portanto, vamos fazer aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou chamar isso daqui de erro no nivelamento, tá? Altimétrico, que é o que a gente chamou ali. Ele é menor que a tolerância, não é isso? Portanto, o nosso nivelamento está ok. Por quê? Porque o meu erro ele foi menor que a tolerância. Então, isso quer dizer que a norma tolera esse erro, tudo bem? Então, é isso que está querendo dizer. Vamos colocar aqui embaixo, para ficar legal para vocês. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Aqui. Deixa eu só, então, mesclar isso aqui. E aqui eu vou colocar, então, puxar o erro altimétrico. Mesclar isso aqui. O erro altimétrico, ele era de... Ó, o erro altimétrico, ele era esse valor aqui, ó, de 0,04 metros. Na hora que vocês forem olhar a planilha, fica legal para vocês, assim, tá? Deixa eu puxar aqui. Então, esse daqui é o nosso valor. Beleza. Então, aqui a gente consegue avaliar melhor, né? Ok. Então, eu estou avaliando metro por metro aqui. Beleza. Aqui a gente encerra, então, a parte do exercício. Eu vou trazer algo a mais para vocês aqui agora, para a gente poder finalizar nossa aula, tá bom? Já está finalizando. Eu vou fazer agora a verificação dos desníveis da correção. Como que assim, ó. Minha cabeça já está, minha mente está acelerada. Vamos lá. Ó, se eu tenho um erro, eu preciso distribuir esse erro. Então, eu assumi que esse erro aqui, eu vou considerá-lo no meu levantamento, e aí eu preciso, então, assumir esse erro, tá? Então, agora a gente vai fazer o quê? A correção das nossas coordenadas. Lembrando, isso daqui é uma metodologia para o altimétrico, não é a mesma coisa do nivelamento planimétrico, tá bom? Vou fazer aqui do ladinho. Então, aqui, ó, vou fazer assim, ó, rapidinho. Estacas. Então, eu tenho estaca 0, 1, 2, 3, 4. Aí aqui eu vou ter as cotas. Cotas em metro. Aí vou fazer aqui em cima, ó, cotas aqui em cima. Aqui vai ser nivelamento. E aqui vai ser contranivelamento. Beleza. Cotas aqui, tá certo, tá? Vamos lá. Aí eu vou fazer aqui a correção. Deixa eu chamar isso daqui de correção do meu erro do nivelamento. Aí eu vou colocar as minhas cotas de correção. Não sei se vocês estão mexendo com Excel aí, mas fiquem tranquilos que eu vou mandar para vocês isso aqui, tá? Cotas de correção. Então, vai ser contranivelamento. Eu vou corrigir o contranivelamento, tá? Corrigido. Sempre é o contranivelamento que eu mexo. E a cota final, que vai ser o quê? Que vai ser a média das cotas. Já chego lá. Aí eu vou ter aqui o desnível. Isso daqui é para a gente poder visualizar o final do nosso levantamento. Ó. Desnível parcial, que é o quê? Entre os pontos topográficos do meu caminhamento.
E eu vou ter o desnível total, que é o quê? É do meu ponto inicial ao ponto final. Desnível total. Estacas. E as cotas aqui. Cotas. Beleza. Vamos ajeitar essa parte aqui, essa planilha, então, rapidinho. Beleza. Vou pintar isso aqui. Ok, então vamos lá. Então, as estacas eu já coloquei aqui, ó. As estacas, elas vão ser de 0 a 1. Isso não muda. Tanto para o contranivelamento como para o nivelamento. Então, eu vou puxar agora as informações que eu tenho aqui na minha planilha, ó. Então, as cotas de 0 vão ser essa daqui, ó. Para o meu nivelamento, eu vou puxar aqui embaixo, ó. São essas cotas aqui, ó, de 0 a 4. E as cotas do meu contranivelamento vai ser o oposto, né? Então, o meu 0 está aqui embaixo, ó. O 0 é aqui, aí vamos puxando aqui. 1 vai ser essa, o 2, o 3 e a 4. Beleza? Puxei as cotas aqui. A correção é o erro. Então, meu erro vai ser o erro aqui, ó, do nivelamento. Só que perceba, o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei o erro negativo. Por quê? Porque se o meu erro ele for positivo aqui, quer dizer que está um valor a mais, está sobrando. Aí eu tenho que tirar, tá? Então, vai ser um erro negativo. Aí, aqui embaixo, eu vou fazer para a distribuição para todos os meus valores, né? Poderia até colocar um cifrão aqui, né? Para poder travar. Mas beleza, tá tranquilo. Aí, vamos lá. Aí eu vou fazer agora o meu contranivelamento. Eu sempre vou mexer com o contranivelamento, tá? Fazer a correção do contranivelamento. Então, o contranivelamento corrigido vai ser o quê? Vai ser o contranivelamento mais a correção. Professor, mas está fazendo mais, só que aqui eu deixei negativo, né? Estou tirando. Ó, perceba que o valor ficou igual ao nivelamento agora, ó. Não ficou? Beleza, ó. Vamos seguindo aqui. Então, aqui eu fiz agora a correção. Perceba que aqui ficou igual, só que aqui nesse caso, ó, não tinha erro, ó. Os valores eram iguais, ó, era idêntico, não era? Aí aqui eu tirei 004. Mas é justamente isso que eu quero fazer. Por quê? Porque depois eu vou fazer a média. Eu vou considerar esse intervalo. Qual que vai ser o meu valor final das minhas cotas corrigidas? Vai ser o valor do meu nivelamento mais o contranivelamento corrigido dividido por 2, ou seja, vai ser a média entre o meu nivelamento, o contranivelamento dividido por 2. A soma, né? Então, eu vou somar o nivelamento mais o contranivelamento corrigido, vou dividir por 2 para me dar uma cota final, que é a minha média. Ó, perceba que a cota final, neste caso aqui, como esses 3 primeiros valores são iguais, não mudou. Mas, ó, desses dois aqui, ó, então ele teve, como eu tirei a média, então a diferença, que era de 0,04, foi para 0,02. Diminuiu, tá? Mas
É isso aí que a gente tem que fazer, tá? Aí aqui neste caso, então, as minhas cotas finais são essas aqui. Essa é a cota final que eu uso no meu trabalho. Aí, eu vou agora achar os desníveis parciais. Desnível parcial vai ser do caminhamento, de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. Então, o que que eu faço? Eu pego a minha cota a jusante menos a minha cota montante. O que que é isso? É cota de chegada menos a cota de partida, né? Então, vai ser cota de jusante menos a minha cota de montante. Que vai ser, então, o desnível que eu tenho aqui, ó, ele está em declive, não tá? Ó, de 0 para 1, não tem uma diferença aqui, ó. Essa diferença foi de menos 0,64 metros. Ó. Aí eu faço a mesma coisa para os outros aqui. Ó. Então vai ser o quê? Cota jusante menos cota montante. Então me deu aqui um desnível de menos 0,7. Ó. De 1 para 2, ó, ele está em declive. Então, um declive um pouco mais acentuado. Agora, de 2 para 3, ó, tem um declive maior, mais acentuado ainda. Então, de 2 para 3, vai ser o quê? 3 menos 2, ó. 3, que é jusante, menos 2, que é montante. Me deu, então, menos 0,906. E a minha última cota aqui, ó, que eu tenho, que é o meu último caminhamento, que é de 3 para 4, ele está em aclive agora, não subiu? Ó, a gente observa no desenho, subiu. Então, vai ser o quê? 4 menos 3. Como o 4 está na parte de cima, ó, me deu um valor, então, de 1,7, ou seja, positivo é aclive, negativo é declive, tá? E aí, qual que vai ser a minha cota, meu desnível total? Meu desnível total sempre vai partir do meu ponto de partida inicial. Então, eu faço assim, ó, de 0 a 1, então vai ser o quê? 1 menos 0. Aí vai ser de 0 a 2, 2 menos 0. De 0 a 3, 3 menos 0. De 0 a 4, 4 menos 0. Esse aqui vai ser o meu desnível total, ou seja, de 0 a 4 é o desnível total do meu projeto. Então, a gente faz assim, ó. Vai ser, então, desnível total do meu trecho de 0 a 1 é o mesmo valor. Aí, agora, do meu trecho de 0 a 2 vai ser 2 menos 0. De 0 a 3 vai ser 3 menos 0. E de 0 a 4 vai ser 4 menos 0. Esse daqui é o meu desnível total do meu projeto. Olha que interessante isso daqui. Inclusive, esse valor aqui é aquele valor que a gente encontrou lá. Olha que interessante. É que foi de 0, menos 0,552. Ó. Então, acrescentou um 2 aqui, que é o erro. Olha que interessante. Se eu somar esse cara aqui mais esse cara aqui, ele me dá esse cara aqui, ó. Se eu somar esse cara aqui mais esse cara aqui, ele me dá esse cara aqui. E assim por diante. Então, eu consigo verificar no meu projeto isso daqui. Então, agora sim, finalizei a planilha. E a planilha ficou bem legalzinha, bem bonitinha para vocês depois, tá? Então, resumindo aqui, eu consegui verificar, observando no desenho, eu consigo agora saber o que é declive, o que é aclive e quais são os valores parciais e totais. Verifiquei também que o meu nivelamento é composto, verifiquei que minhas planilhas, meus cálculos estão corretos, verifiquei o erro por 2 métodos diferentes, verifiquei que a tolerância ela é maior que o erro, então meu nivelamento está ok. E aqui, para finalizar, eu consegui então fazer as minhas cotas finais corrigidas, então na hora que for projetar meu projeto eu vou usar essas cotas aqui. E aí eu consigo também saber os desníveis. E aí, a partir, se eu tenho a distância horizontal e eu tenho o desnível, eu consigo achar a inclinação também, inclusive em porcentagem, né? E aí, aqui a gente finaliza o nosso projetinho de hoje. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Professor, então para achar a inclinação sempre tem que fazer o contra-nivelamento, não só o nivelamento. Isso, contra-nivelamento, isso.
Aí essa planilha aqui, eu vi que alguém falou que ficou meio perdido. Eu vou subir agora, depois da aula, eu subo para vocês lá no Drive de vocês, tá? Aí vocês podem olhar com calma e verifiquem aí, né? Ela vai estar toda já amarrada ali, aí vocês verifiquem de onde saíram os valores ali. Beleza? Você vai subir na segunda, professor? Eu subo agora, depois da aula aqui eu já vou subir, tá? Beleza, beleza. Beleza? Então, se eu fizer aí